E eu tenho muito assim, depois de quebrar o gelo, porque eu centrava muito na empresa durante 10 anos. E meu filho falava assim, meu filho tinha 14 anos na época, ele já estudava essas coisas. Paiinho, por que você não ensina o seu pessoal a fazer? Eu digo, rapaz, ele não consegue. Aquele machão, ele não consegue, Silvia Sérgio, passa a sua experiência para os meninos. Depois de 10 anos eu fiquei assim, cara, por que mesmo? Por que esse bloqueio? Se essa empresa roda através disso, por que eu não? E aí eu comecei a soltar em pouquinho em pouquinho, colocar todo mundo em cada um ponto e fazendo a gestão dele, ele fazia esse setor, eles faziam você fazer isso. Então foi o crescimento. Treinar, capacitar. Isso, foi aonde chegou o crescimento, porque eu sozinho ia dar conta. E nós então, começamos a capacitar pessoas lá dentro da empresa. E aí foi o crescimento. É o que muitas pessoas têm que entender. Só quebrar esse gelo de o domínio ser tudo em você. Quebra isso, solta isso e vai pra cima. Olha, eu falo que é capacitar, treinar e acompanhar. Correto. Porque o acompanhar... O acompanhar é mais difícil. É o mais difícil de todos pra mim. Desafiador, Porque é mais assim, desafiador. eu vou lá, a gente faz o processo, faz um POP. Até postei ontem um POP e tal, que é um procedimento de operação padrão. Só que beleza, aprendeu. Se você não acompanha, daqui a 3 meses o cara já tá fazendo diferente. Nós estamos montando um projeto na empresa agora, tá bem no iniciozinho, para essa questão do acompanhamento. Porque a gente viu que não estava adiantando tanto esforço, tanta dedicação para treinar, criar os processos, treinar e não acompanhar, porque a gente estava tipo delargando, né? Não estava delegando. Isso, Aí a gente identificou que o maior problema estava sendo esse. Então a gente está montando um processo lá, até mudamos a equipe, contratamos outra equipe justamente específica para isso. E aí vai vir um projeto novo aí, acredito que daqui uns 2 meses. Eu tenho, por exemplo, uma forma de acompanhar lá, reuniões e obrigações de me entregar relatório e mostrar como tá fazendo. Isso. Então, a gente já tem reuniões marcadas. Segunda-feira eu tenho reunião com o projeto, terça-feira eu tenho reunião com a fábrica, sexta-feira eu tenho reunião com a equipe operacional. Eu já tenho algumas coisas assim, e assim, eles têm que me trazer relatório, eles têm que me mostrar algumas coisas. Pra você obrigar as pessoas, entendeu? Já tem os relatórios diários, como o Sérgio falou do grupo, a gente cria grupo por obra. Então, também, cada obra tem lá equipe responsável, projetista, eu, Sérgio, PCP, o líder. Isso. Então, ali E todo dia, além de preencher o relatório, eles colocam fotos e vídeos dos itens instalados, porque a gente controla por item. Uma obra de 40 itens, uma obra de 40 itens a gente controla por item. Então, ali a gente tem um controle de quem instalou, quando instalou, se der algum problema, aí voltar e acompanhar a equipe. A gente sabe quem instalou. Só que esse processo de acompanhar a equipe e usar a situação para treinar ele, né, para virar um aprendizado para ele e para as outras equipes, que a gente estava tendo dificuldade de encaixar na rotina. Então, a gente criou um projeto voltado principalmente para isso, para não ficar preso a mim nem a Sérgio, porque é um trabalho que precisa ser feito diariamente. Diariamente. Eu tenho uma pessoa lá que faz, ela capta todas as formalizações, né? Eu falo que é relatório diário de obra, né? Sim, sim. E aí ela vai lá e ela coloca no nosso sistema. Então, eu falo assim, que eu vou falar real. No nosso setor, tem instalador que não sabe nem escrever. Então, ele não vai escrever. A gente fala assim, manda áudio, manda vídeo, manda alguma coisa. Corretamente. Numa mentoria, você falou isso, numa aula da mentoria. E aí a Fran vai lá e ela pega, se for vídeo, ela descreve o vídeo. Se for áudio, ela pega, joga no chat GPT, descreve lá e faz uma formalização. Aí, vamos dizer que ela traduz. É a tradutora. Quem diria, né? Nosso mercado precisando de uma tradutora. E outra coisa, né? Um dos nossos erros que estava acontecendo na SUG, em termos de algumas coisas que a gente não entregava para o colaborador indo para a obra. Eu comecei a fazer relatório agora para eles já ir sabendo do que ia fazer. Porque antes eu deixava assim, eu copiava um aqui e faltava 30. Para ele chegar na obra, tinha que adivinhar. É uma apresentação prévia da obra. Eu chamo de dossiê de obra. Eu faço isso agora. Antes dele chegar lá, para quando ele chegar lá, ele já se situar. Isso melhorou tanto pra mim, assim, porque eu não fazia eu não fazia apresentação antes de ele chegar na obra. O cara vai provar adivinhar como. Não, às vezes não consegue nem ler uma planta direito. Eu dou curso de interpretação de projeto pros meus meninos, pra eles aprenderem, velho. Porque senão, se o arquiteto ou o engenheiro for falar com eles, assim, esse cara tá perdido, não sabe nem ler. Exatamente. Ano passado, nós montamos um ciclo grande de treinamentos. Lembra, Sérgio? E um dos treinamentos foi planta. É isso aí. Planta, a gente pegou os nossos próprios colaboradores, o que era melhor em portão basculhante e em cobertura. Eles davam o treinamento pra galera. A gente fazia o certificado, entregava a eles certinho e tem tudo registrado. Só que a gente viu que com o tempo a gente precisava estar acompanhando aqueles alunos que receberam o treinamento e dar feedback para que eles evoluam. Para evolução. Aí acompanhar
mais Hoje. Demos uma pausa nos treinamentos para poder montar esse suporte, porque a gente viu que treinar e não ter esse suporte não estava trazendo o efeito que queríamos.